Sabemos que quando conhecemos a verdade, logo nos tornamos discípulos do Messias, né? E como discípulos nós aprendemos, né? Com o Mestre, com o Pastor, que é Ele, nosso Salvador, que na Escritura é bem claro, né? O nome do nosso Messias está em Isaías 7,14, Emanuel. E quando o Messias nasceu, o apóstolo testemunha, né, nas Escrituras, o nome dele é Emanuel. Claro que logo em seguida as religiões colocaram outros nomes, né? O judaísmo em seguida botou Yeshua, Yahushua. O cristianismo, que é o catolicismo, e o protestantismo colocam Jesus Cristo, mas esses são nomes de blasfêmios. Quanto que o nome anunciado pelo profeta, só existe o nome. Nenhum profeta anunciou Jesus Cristo, né? Mas o profeta Isaías anunciou Emanuel. Orar, meus irmãos, a paz do nosso Pai, do nosso Messias, esteja com vocês que estiverem assistindo esse vídeo. Não reparem aí se tiver algum som extra no vídeo, pois está chovendo muito agora, aqui onde eu estou. Mas foi o tempo que eu encontrei para poder transmitir um pedaço do pão da vida, transmitir a mensagem aí que fora enviado do nosso Pai através dos profetas, que são 24. O primeiro foi Adão, o último João Batista. Através do Messias, nosso pastor, nosso rei, nosso salvador, e através dos apóstolos e discípulos. E chegando até nós hoje, né, quase 2 dias aí, ou seja, quase 2000 anos após a morte e ressurreição do nosso Messias, né? Por intermédio das 2 testemunhas e dos selados do Pai e do Messias dessa última geração. Sabemos que quando conhecemos a verdade, logo nos tornamos discípulos do Messias, né? E como discípulos nós aprendemos, né? Com o Mestre, com o Pastor, que é Ele, nosso Salvador, que na Escritura é bem claro, né? O nome do nosso Messias está em Isaías 7,14, Emanuel. E quando o Messias nasceu, o apóstolo testemunha, né, nas Escrituras, o nome dele é Emanuel. Claro que logo em seguida as religiões colocaram outros nomes, né? O judaísmo em seguida botou Yeshua, Yahushua. O cristianismo, que é o catolicismo, e o protestantismo colocam Jesus Cristo, mas esses são nomes de blasfêmios. Quanto que o nome anunciado pelo profeta, só existe o nome. Nenhum profeta anunciou Jesus Cristo, né? Mas o profeta Isaías anunciou Emanuel. Então é muito claro aí para vocês entenderem a Escritura. E com ele é que nós aprendemos todos os dias e todas as noites, através do Espírito, através da mensagem que as 2 testemunhas e os selados estão enviando em todas as nações, para que acrescente aí a esse corpo a qual o cabeça é o Messias, tá? a esse edifício a qual
a pedra principal é o Messias. E nós somos pedras que vão entrando aí na construção que vai edificando cada vez mais e mais. Então, meus irmãos, para os irmãos que estão chegando, para os irmãos que já estão na caminhada, eu aconselho que vocês peguem aí os vídeos que o nosso irmão no canal Robert Smith publicou. Pegue as partes principais dos vídeos, das lives e espalhe aí por toda a internet. Façam contas, né? Por exemplo, hoje em dia eu tenho conta no YouTube, no Instagram e no Facebook, ok? Então, eu sei que tem irmãos aí compartilhando no TikTok, no Kawaii, tem outras redes sociais aí que vocês podem também estarem pegando os vídeos principais aí dos canais, os conteúdos, as partes principais das lives, ou o conteúdo completo e por aí repartindo, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Kawaii, seja no TikTok, seja em outras redes sociais que eu não estou citando aqui, mas que é muito importante alcançarmos os irmãos cada vez mais, que hoje em dia os irmãos estão sendo alcançados por essas vias de comunicações. Antigamente os apóstolos, os discípulos, os profetas, eles utilizavam vias de comunicações que eram cartas e enviavam a vários irmãos, a várias cidades, e eles iam também, né, de casa em casa, né? Hoje em dia, nós como discípulos, né, porque os discípulos vieram desde o início do mundo, né, os discípulos do Pai enviou, e claro, né, a partir do Messias, o Messias fez os discípulos, e os discípulos vão aí espalhando a mensagem para fazer mais discípulos para o nosso Messias, ok? Então, esses irmãos que percorreu o mundo inteiro para levar essa mensagem, hoje em dia somos nós. Então, claro, né, primeiro nós temos que nos alimentar, saber o que estamos ingerindo, que é o pão da vida, e com um pedaço do pão, ao você se alimentar, você pegar o pedaço e passar adiante, não ficar somente para você. Mas também existe outras vias de comunicações, que é o de boca a boca, que às vezes é para um parente, quando visitamos algum parente, quando estamos no serviço, você vê que a pessoa está a fim de conhecer. Nada de querer botar goela abaixo, pão da vida, que não é assim que o Messias fez. Tá? Pessoa, você serve, está servido? Bem, vamos nos alimentar. Não está servido? Tá ok. A pessoa está com o pão da vida na mão. Ela se alimenta, ela tem a escolha de se alimentar ou de jogar fora. Ok? Ou segurar ali, cada um tem seu tempo, tem gente que leva muito tempo. Tem pessoas que às vezes ficam com o canal dos irmãos, com os vídeos, e leva meses, anos para aprender com o Messias, para sair da Babilônia, sair das religiões. Outras pessoas não, outras pessoas já se alimentam na mesma hora, como eu. Quando o irmão repartiu, eu me alimentei, eu peguei esse pão na mesma hora, comi, me alimentei, me fortifiquei e fui adiante para levar a mensagem. Comigo foi assim, rápido e prático. Mas eu sei que tem irmãos que têm seu tempo, cada um tem seu tempo, e não é eu, você que vai convencer, é o Espírito Santo. Então nós só podemos alimentar alguém que está com fome, dar água àquele que está sedento, e aquele que quer beber da água da vida, venha de graça. Aquele que quer se alimentar do pão da vida, venha gratuitamente também, como o Messias ensinou. Para não pegar dinheiro, não pegar nada de ninguém, objetos, alguma coisa, nada.
O pão da vida, ele deve chegar da forma mais prática, mais simples e prática possível aos irmãos, ok? Agora, aqueles irmãos que quiserem fazer projetos, estão chegando na caminhada, aí já é outra coisa. É ele pegar, ele levar do que ele tem para orfanatos, para asilos, para hospitais aos doentes. Isso daí é praticar o amor ao próximo, né? Quando você pega e ajuda uma pessoa necessitada, um vizinho que precisa de mantimento, uma família, isso daí você está fazendo. Lembre-se, está praticando amor ao próximo, tá? É isso que o Pai e o Messias, agrada o Pai e o Messias. Ele sempre disse nas Escrituras, né? Que é ajudar os órfãos, as viúvas, socorrê-los em suas necessidades. E o Messias disse em Mateus 25 o que vai contar para ele, né? Naquele dia, né? Aqueles que praticaram amor ao próximo, né? Lembra? Vinde bendito do meu Pai, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive com frio, me agasalhaste, estive desabrigado, me deste abrigo, estive enfermo e me deste assistência, né? Como um bom samaritano, o Messias disse na parábola do bom samaritano, aquele que foi lá e limpou as feridas daquele que estava precisando, porque sofreu uma injustiça, ele foi salteado ali e estava precisando de uma ajuda, de socorro. E também isso são coisas que agradam o Pai. Isso é ser um discípulo. Irmão, eu ganho salário mínimo, não posso ajudar o próximo. Você não pode ajudar com pão físico, mas você pode ajudar com pão espiritual, conforme os exemplos que eu acabei de dar. Por exemplo, tem vídeos nesse canal aqui, A Luz Resplandece, que eu falo como levar o pão da vida, a mensagem aí nas caixinhas de correio, por exemplo, ok? Se você não, você às vezes está chegando, não quero falar, não quero mostrar meu rosto. Quem quiser chegar, aprender e quiser compartilhar o que aprendeu, isso é útil, agradável, isso é bom. Mas se você quiser pegar o que já está no canal Robert Smith e você pegar esse conteúdo, como eu disse anteriormente, e repartir, você não precisa nem aparecer, nem mostrar o rosto. Você já está aí levando a mensagem aí em várias vias de comunicações, conforme os discípulos sempre fizeram, desde o princípio do mundo. O Pai sempre fez isso, tá? Claro, por exemplo, se for levar alguma carta, levar cartas a templos religiosos, nunca entre dentro do templo. Você deve fazer isso na saída, tá? Nós não temos, por exemplo, as duas testemunhas, elas não têm autorização ainda disso, de entrar dentro dos templos de Salomão, de entrar dentro das catedrais, de entrar dentro dos templos religiosos para falar lá dentro, entendeu? Então, o que fazemos, nós fazemos fora do templo. Quando o Messias tinha poder e autoridade, ele por 3 anos e a metade de um ano, ele levou a mensagem dentro das sinagogas, dentro do templo de Salomão. Os discípulos também, quando o Messias enviou eles, quando o Messias ressuscitou, enviou os discípulos faziam o mesmo, entravam nas sinagogas, entrava nos templos religiosos com autoridade para isso. Tá? Então, hoje, as duas testemunhas não têm essa autoridade, mas para fazer isso por fora, nós temos. Então, utiliza as vias de comunicações e isso, sim, vai agradar o Pai e ao Messias. Então, eu não posso, eu ganho salário mínimo, então não posso sair ajudando orfanatos, ajudando asilos, sair por aí, mas você pode, esse é o pão físico,
mas você pode compondo a vida, né? Você está no serviço, você pode falar, porque nossa boca é o maior instrumento um dos maiores instrumentos de comunicação que nós temos. O que nós fazemos com a boca, o que nós fazemos com as mãos e, claro, com os pés também, para levar, ir e vir. Então, meus irmãos, eu estou passando essa mensagem rápida para vocês, ok? Eu vou começar a ler uma passagem aqui que está no canal, está na página do Facebook. O nome da página é Luz Resplandece. Se você colocar no Facebook, página Luz Resplandece, você pode entrar e curtir a página. Quando você curte a página, você já tem acesso a todo esse conteúdo, e com isso você pode também passar para os outros irmãos, tá? E estou publicando esse vídeo também no canal A Luz Resplandece no YouTube. Então, só chegar no YouTube e digitar canal A Luz Resplandece que você vai encontrar esses vídeos. Eu falo isso porque esse vídeo pode alcançar vocês através de outras formas de comunicação, através do canal Luz Resplandece, através da página Luz Resplandece no Facebook, também através no Instagram. Então, eu estou avisando a vocês onde você encontrar esses conteúdos, ok? Meus irmãos, então é muito importante vocês participarem. Mas primeiro se alimente. Tá chegando agora na caminhada? Senta com calma. Você pega lá os vídeos do irmão Robert, começa a assistir com calma. Pega um copo de café, faz um lanche, e ali você está assistindo, reserva 1 hora, 2 horas do seu dia e começa a assistir. Os vídeos são de 10, 15 minutos do irmão Robert, você pega muitas coisas ali, tem um alimento tão nutritivo que você começa a pensar em coisas que eu ainda nem pensei, entendeu? Quando você assiste, às vezes, um pedaço de pão do irmão Robert Smith de 10, 15 minutos, você alcança coisas espiritualmente que eu ainda nem tinha pensado, mas você já pensou e já começa a se fortificar ali de uma forma que... Então, meus irmãos, isso é muito bom. Você está chegando, se alimenta com calma, tá? Hoje em dia, o irmão está fazendo as lives no canal A Verdade Vos Libertará. Então, quando você entra no canal, no YouTube, só digitar canal A Verdade Vos Libertará no YouTube, ver os vídeos, várias lives que estão ali tem a participação do irmão Robert Smith. Então, quando você assistiu o canal do irmão Robert Smith, você se alimentou ali. Tem os vídeos e tem as lives, os ao vivo. Aí você perguntar, irmão, e o irmão está fazendo o que agora? Aí você pode ir lá no canal A Verdade Vos Libertará, que está no YouTube, e nos ao vivos desse canal. Claro que tem várias partes dos vídeos, várias partes das lives que os irmãos também colocam ali nos vídeos, mas você vai lá na seção de ao vivos. Quando você chega na seção de ao vivos, você tem o conteúdo atualizado do nosso irmão Robert Smith, que ele está fazendo recentemente. Os últimos vídeos que ele fez estão lá no canal A Verdade Vos Libertará, a participação dele nas lives ao vivo, ok? E não se esqueça também que no canal aqui A Luz Resplandece, eu fiz agora por último os 11 pedidos das 2 testemunhas do Pai e do Messias. Então deixei esse conteúdo em ordem, deixei esse conteúdo para os irmãos poderem assistir ali em uma sequência, mas todo esse conteúdo ele está tanto no canal Robert Smith como também no canal A Verdade Vos Libertará, nos últimos vídeos ao vivo
que é os vídeos mais recentes do irmão Robert Smith. Então, meus irmãos, com essa conexão aí dos canais dos irmãos, a participação nas lives, o irmão Robert Smith está repartindo o pão da vida e eu estou passando o conteúdo mais recente para vocês aí. E aqui na Luz Resplandece você vai poder estar acompanhando a sequência completa dos 11 pedidos das 2 testemunhas do Pai e do Messias que eu fiz por último. E aqui eu vou começar a ler uma passagem do nosso irmão profeta Jeremias. Jeremias 10, verso 11 ao 15. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra e de debaixo destes céus. O Pai fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo mundo se tornou estúpido e não tem saber. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Vaidade são, obra ridícula, serão destruídos quando o Pai vier castigá-los. Então, meus irmãos, essa passagem aqui do nosso irmão profeta Jeremias, ele profetizou o que o Pai falou, ok? Então, essa é uma palavra do nosso Pai. E eu deixei um comentário dessa passagem aqui na página do Resplandece, que é: quando o Messias resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que são adorar somente o Pai do céu e amar ao próximo como a ti mesmo, o Messias disse estes 2 principais mandamentos, porque quando adoramos somente o Pai do céu, os irmãos deixam de idolatrar deuses estranhos, imagens de ídolos. E quando praticamos o amor ao próximo, logo obedecemos os mandamentos, que são: não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Resumindo, irmãos, nós não somos abastardos, pois temos um Pai que nos criou e o mundo que estamos foi criado por Ele. Deixem de ser hipócritas os que adoram deuses e ídolos, que não nos criou, e que não criaram o mundo, e também que não nos alimenta. Pois até o alimento deste mundo é o Pai do céu que faz as plantas, ervas e árvores brotarem. É Ele mesmo que envia as chuvas para regar as plantas, e com o seu amor Ele faz jorrar os mananciais de águas. E muito mais Ele faz todos os dias, para que nós possamos existir. A Ele seja a glória, a força, o poder, a honra para todo sempre. Então, meus irmãos, aí está a dica, falando em jorrar mananciais de águas do céu. Aqui está chovendo a beça, então deve estar até vocês estarem ouvindo as chuvas descendo do céu e correndo pelo telhado, né? Por aqui. Então, meus irmãos, eu vou aqui já continuar com outra passagem nas Escrituras para os irmãos, ok? Então, só para que vocês entendam essas coisas, meus irmãos, essa mensagem abençoada do nosso Pai, tá? Que tem a ver com justiça, tem a ver com o que agrada a Ele e o que não agrada. Lembrando que se você pegar o Apocalipse, logo no capítulo 1, no capítulo 2, na verdade, o Messias, no capítulo 2 e 3, logo ali no capítulo 2 e 3, o Messias, ele está nos alertando contra a idolatria, contra coisas sacrificadas a ídolos, nos alertando contra
a prostituição da palavra do nosso Pai. E hoje está no sistema religioso. Como que eles prostituem a palavra do nosso Pai? Eles pegam as escrituras e ali pegam um pedacinho delas, mistura com livros de falsos profetas, dá para o povo tudo misturado, tudo adulterado, engana as pessoas e ali explora as pessoas, toma o salário delas. Isso que os religiosos fazem. E o Pai e o Messias são contra a idolatria o tempo todo nas escrituras. Eu não sei como é que o povo tão alienado, se bem que hoje em dia a tecnologia está aí, o conhecimento se expandiu, a ciência se multiplicou, né? Eu penso que a pessoa já consegue pensar melhor, mais do que anteriormente, que as pessoas não tinham, as pessoas não estudavam, não liam, só ficava com o que os líderes religiosos falavam. Mas hoje em dia qualquer um pode se formar melhor e ver aí e sair da religião. Como que a pessoa não vê que a escritura, acabei de ler, para você que não conhecia, irmão, você estava na ignorância, você não sabia. O Pai não leva em conta o tempo da ignorância, só se arrepender. É isso que o Pai Messias, o Messias não condenou ninguém nessa vida, ele veio chamar ao arrependimento. Os apóstolos, os discípulos, os selados, as duas testemunhas não estão aqui para condenar, eles estão aqui para chamar ao arrependimento. E foi isso que o Messias, logo no início do Apocalipse ali, manda João escrever o que ele está falando para enviar para todos os lugares do mundo essas mensagens, que é contra a idolatria, contra as obras dos nicolaítas. Nicolaítas são aqueles que se declaram pastores, se declaram padres, se declaram rabis, se declaram mestres, se declaram líder religioso. Qualquer líder religioso é um nicolaíta. O Messias fala contra as obras dele e para vocês não ter nada a ver com aqueles que estão sustentando-as, ok? E nós não temos nada a ver com aqueles que andam também. Os apóstolos falaram, que vocês não têm nada a ver com aqueles que andam desordenadamente, tá? Não, para você não ficar andando com ele. O que é andar? O que é andar desordenadamente? É aquelas pessoas que são vagabundas. Elas não gostam de trabalhar. Elas são desordenadas, entendeu? Então, existem várias pessoas aí que, infelizmente, elas não gostam disso, entendeu? Aí tá sempre pedindo alguma coisa a alguém por aí. O quanto que os apóstolos e discípulos eles trabalhavam para isso. O Messias, até antes dele testemunhar os 3 anos e a metade de um ano, ele trabalhava, ele era carpinteiro. A Escritura fala para não ter nada a ver, para você nem se comer com essa pessoa. Evita. Sai fora disso. Não tenha nada a ver com eles. A pessoa está andando desordenada, ela não gosta de trabalhar. Pô. Meu irmão, desconfia disso. Sai fora. Imagine os líderes religiosos. Porque os líderes religiosos não gostam de trabalhar. Principalmente os grandão. Os pequenininhos ainda, alguns ainda são ignorantes. Tem que também se arrepender, sair. Entrou no livro das mais obras, porque está ali como líder religioso, está enganando as pessoas. Então, começar a fazer as boas obras, entrar no livro das boas obras. Agora tem que tirar os irmãos desse sistema, né, para compensar aqueles que ele enganou. Ele estava enganando e sendo enganado. Agora que ele era ignorante, agora que ele aprendeu, se arrependeu, agora tem que levar a mensagem para vários irmãos para eles saírem desse engano, saírem dessa mentira. E os irmãos, se elas parar para pensar, se elas lerem a Escritura corretamente, o irmão Robert Smith mostra claramente como ler a Escritura corretamente e você não ser enganado nunca por ninguém. Ninguém mais te engana quando você lê a Escritura corretamente. E é bem simples. Estou vendo que a religião está induzindo a pessoa a idolatrar outros seres que não tem nada a ver com o Pai e com o Messias. Que criadores são Pai e Messias. Eles, para se adorar, nós somos criaturas.
Então, criatura não se adora a criatura. Os demônios aqui nessa terra fizeram isso nesse mundo. Eles são criaturas que querem ser adorados, querem que os outros sustentem eles. Ok? Ou seja, eles querem ser adorados, são criaturas. Enquanto que é tão simples que o Messias mandou, que é adorar somente o Pai, que é o Criador. A Ele nós temos que adorar, que é o nosso Pai. Ele nos criou, Ele nos fez. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando nos conduzir. Ele tem os melhores conselhos para nossas vidas. É diante dele que nós temos que buscar recompensa, não é diante de criaturas, não é diante de líderes religiosos, não é diante de parentes. Então para e pense. Está adorando imagem de escultura, mas aquele santinho, aquele não sei o que, aquela imagenzinha ali, ela representa um ser que eles falam que é santo. Gente, isso daí são demônios se querendo pegar, querendo ser adorado. São criaturas. Então sai disso, pare e pense. Quem nos criou foi o Pai e o Messias. Então, nós temos que adorar Ele. Foi Ele que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. É Ele que nos dá o fôlego de vida. É nele que nós vivemos e existimos. Então pare e pense. Aí aqui, ó, logo em Coríntios, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 10, do verso 19 ao 24, o nosso irmão fala, através, inspirado com o Espírito do nosso Pai, ele fala: o ídolo ou o alimento que é oferecido ao ídolo tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que as coisas que são sacrificadas nos altares religiosos são oferecidos aos demônios e não ao Pai. Eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Messias e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Messias e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Messias fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Então, ó o nosso irmão, ressaltando que eu estava falando que o Messias enviou o Apocalipse, está logo no capítulo 2 e 3, ali a carta que ele enviou à igreja dele. Então, pô, irmão, seja inteligente, ele falando ali contra a idolatria, contra as obras dos nicolaítas, aqueles que assim mesmo se declaram apóstolos. Eles se declaram apóstolos, se declaram pastores, mas não são. E vocês já sabem disso, que eles não são. Então você agora já sabe, você já está livre. Você conheceu o Messias, você está livre disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas passaram aí, 10, 15, 20 anos dentro desse sistema, fazendo um monte de coisas aí, praticando idolatria, e não viu. A vida toda passou ali na católica, a vida toda que você viveu passou ali na evangélica, adorando nomes de demônios, adorando imagens e esculturas de demônios, fazendo as obras de demônios, participando das coisas da mesa dos demônios. É isso que o Pai falou. Ah, irmão, mas eu vou no templo religioso, mas eu reverencio aquele ídolo ali, aquele Deus é um demônio. Mas eu também, muitas pessoas falam isso. Tem um santinho que eu adoro lá no candomblé, eu adoro lá no... eles chamam de macumba, no espiritismo. Mas eu não adoro só ele, eu adoro também o Deus que me criou. Ou seja, a pessoa é morna. Ela é morna. Não, como que você vai participar da mesa dos demônios, adorando lá os ídolos, e como que você vai participar da mesa do Messias, do Pai e do Messias ao mesmo tempo? Não existe isso.
Não tem como participar das duas. Ou adora o Pai que nos criou, conforme é um mandamento, o Messias mesmo disse, adorar o Pai sobre todas as coisas. Aliás, adorar somente o Pai, né? E amar o próximo. Adorar somente o Pai, ou você adora os demônios. Não tem como participar das duas mesas. É isso que o irmão está falando. Não tem como a pessoa ir lá participar de coisas, oferendas, coisas sacrificadas a ídolos. Entendeu? Alimentos sacrificados a ídolos. Coisas festivas. Nosso Pai fala o tempo todo contra isso. Assembleias, festas religiosas, contra essas coisas. E nesse mundo aqui tem muitas coisas que são idolatria a isso. Festivais para isso. Por exemplo, o dia 25 de dezembro, que celebra, eles adoram Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o príncipe desse mundo, é um demônio que aqui nesse mundo se passa como o Messias. Mas ele mesmo sendo o anti-Messias. Eles fazem a maior festa desse mundo, é para ele. Aí tem a festa de vários outros deuses, feriados, por causa que os parentes me chamou, quero agradar meus parentes, mas eu adoro o Pai, tá? Não, mas você está participando de coisas que são oferecidas aos demônios. Ok, meus irmãos? E várias outras coisas que são importantes. Por exemplo, muitas das vezes o nosso irmão Robert Smith faz as lives aí ao vivo no dia 25, que é o dia que eles adoram Jesus Cristo, para exatamente a pessoa evitar participar desse tipo de festa, que são festas chamadas de paganismo, religião. No dia 25 de dezembro celebra o Mitra, que era o mitraísmo, aí veio tornou catolicismo, agora celebra o Jesus Cristo, o nascimento do menino Jesus. Então, se você acompanhar as lives corretamente, o irmão já faz as lives nessas datas, normalmente, para exatamente desviar o foco seu dessas festas do paganismo, da religião, para trazer você para a verdade, para o Pai e para o Messias. Ah, irmão, mas está dentro da minha própria casa, porque eu moro com meus pais, eu vou deixar de comer alguma coisa? Claro que não. Eu estou dizendo para você não participar, não festejar isso. E nesse dia, use isso então como oportunidade para você falar a verdade para o seu parente. Claro, né? Sem querer empurrar nada goela abaixo. Tem gente que não quer ouvir, entendeu? E aí você vai morar na rua por causa disso? Claro que não. Mas, se você pode sair de parentes que adoram, que sustentam a obra dos nicolaítas, que sustentam pastores, que sustentam padres, você pode sair, você sai. O Messias fala isso no Apocalipse, quando ele vê as cartas às pessoas, às igrejas. Ali ele está falando a igreja dele. Eu tenho contra você que você está participando, que você tem aí aqueles que sustentam as obras dos nicolaítas. Às vezes a pessoa, ela mora com tios, com parentes, e ali não, com pais, e às vezes, infelizmente, eles sustentam as obras dos nicolaítas. Se você pode morar sozinho, se você pode fazer alguma coisa, não estou falando para você morar na rua, tá? Eu estou dizendo, se você pode, se você tem condição, não tenha com você os que sustentam essas obras. Ah, irmão, mas eu tenho esperança que meus parentes, meus primos, eles vão sair do sistema e eu moro com eles. Você tem esperança? Eles saíram? Não, não saíram, né? Então não saíram. Você pode morar em outro lugar? Cara, é a melhor coisa que você faz. O Messias fala isso, para você morar até em outro lugar. Ah, não pode? Então você vai ficando ali até você ter a condição para isso. Ou então, se de repente, até lá, seu primo, seu tio, seu pai, sua mãe, seu parente, seu filho, ele vir para a verdade, ótimo, porque nós jamais devemos ter como condenado as pessoas nesse mundo, tá? Tem gente que leva, como eu disse, tem gente que leva dias, tem gente que aprende na mesma hora, tem gente que leva dias, tem gente que leva semanas, tem gente que leva meses, tem gente que leva
anos para vir para nossa família. Então, nós não estamos condenando ninguém, nenhum deles. Pelo contrário, nós estamos orando por eles, pelos nossos parentes, pelas pessoas que nós amamos aqui, para eles se juntarem à nossa família, que é espiritual. O Messias é o pastor, nós somos as ovelhas. E é um só rebanho e um só pastor. Então é uma família espiritual. Então nenhum dos nossos parentes nós temos que estar como condenado, nenhum dos nossos vizinhos, nada. Eles não estão condenados. E pelo contrário, o Pai está dando tempo a eles. Como eu disse, tem gente que leva meses, anos, para poder se arrepender e vir para se juntar à nossa família. Então, por quê? Porque o Pai não está condenando nenhum deles nessa vida. Ele está chamando para o arrependimento. Ok, meus irmãos? E eu deixei aqui a passagem, eu deixei o comentário dessa passagem do nosso irmão apóstolo Saulo, que é: olá, meus irmãos, alerta, cuidado com a idolatria. São muitos os ídolos deste mundo. Não podemos participar da idolatria, religiões, doutrinas dos anjos caídos, que estão neste mundo há muito tempo, e participarmos dos ensinos do Messias, pois ambos se opõem. Sejamos simples. O primeiro mandamento é adorar somente o Pai do céu, Sejamos simples. O primeiro mandamento é adorar somente o Pai do céu com todas as nossas forças, nosso entendimento, e amar uns aos outros. Quando praticamos o mandamento de adorar somente o Pai do céu, já acabamos com a idolatria de qualquer ídolo deste mundo. Sejamos simples. A idolatria deste mundo é muito. Então fujam da Babilônia, todas as religiões sem exceção, para não provocarmos ciúmes no nosso Messias. Então, meus irmãos, a gente tem que fugir de todas as formas que nós pudermos. É sair desse mundo? Claro que não. É evitar o que nós pudermos evitar, porque infelizmente quase tudo que nós fazemos nesse mundo faz parte do sistema dos demônios. Então tudo aqui que nós fazemos acabamos contribuindo para isso, infelizmente. Mas, meus irmãos, não seja, como é que eu posso dizer, eu esqueci o nome, não seja, você não pode ser, o Messias nos deu a liberdade, entendeu? Nós não somos religiosos. Os religiosos que são assim, né? Fica daquela forma, ó, se aquele fulaninho ele não faz parte aqui do templo, ele não faz parte a congregação aqui, a assembleia aqui, ele tem demônio, ele tem diabo no corpo, ele tem não sei o quê. Então, meus irmãos, não seja como eles, tá? Porque eles fazem acepção de pessoas e nós não podemos fazer acepção de pessoas. Como eu disse, use o bom senso. O que tu puder evitar, tu evita. Mas nem tudo é possível. Tu não vai sair de casa porque seus pais é do sistema religioso, tu não tem para onde ir. Tu não está trabalhando, ou então seu trabalho não supre. Então, seja inteligente também, tá, meus irmãos? E não faça acepção de pessoas. Se essas pessoas que nós amamos, elas são do sistema religioso, lembre-se que nós amamos elas. O que nós estamos nos dedicando, orando, clamando ao Pai e ao Messias, é para que elas saiam disso quanto antes e junte-se à nossa família espiritual. Nós não vamos fazer acepção delas, pelo contrário, elas são as que mais precisam de nós. Quando eu disse para nós repartirmos o pão da vida pelas vias de comunicação, é porque precisamos alcançar aqueles que mais precisam do Pai e do Messias. Quem mais precisam de nós aqui, que somos discípulos do Messias? São aqueles que não estão na nossa família espiritual ainda. Ok, meus irmãos? E o Pai é tão bom, tão generoso, está dando tempo a todos para eles saírem disso. Ok? Então, vou concluir esse vídeo com essa passagem na Escritura que está em Atos 4, versículo 13 ao 20. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João,
pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros do Messias. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pés, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem do sinédrio e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que podemos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito do Messias. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito do Messias. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante do Pai do céu. Devemos obedecer aos senhores ou ao Pai do céu? Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, meus irmãos, aqui é muito importante, que é uma mensagem, vou até citar logo o comentário que eu fiz dela aqui na página do Resplandece, que é: mensagem de coragem, irmãos, pois muitas vezes querem nos oprimirem, porque somos servos do Messias, e temos que levar a mensagem dele, os ensinamentos dele às pessoas. E mesmo quando quiserem nos frustrar, saibam que o que fazemos é por amor ao Pai e ao Messias. Não desanimem, pois os nossos irmãos passam aflições aqui, e o nosso galardão está com o Pai e o Messias, e não diante dos homens. Levemos a mensagem do Pai e o Messias para as pessoas por amor, pois da mesma forma que procuramos até encontrar, e nos alegramos quando encontramos, há semelhantes nossos, procurando a mensagem do Pai do céu, e a salvação que só há no Messias. Então, meus irmãos, aqui é bem claro que aqui os nossos irmãos, eles receberam, claro, né, eles estavam testemunhando, né? O nosso Messias já tinha subido ao céu, já tinha cumprido a promessa de enviar o Espírito Santo aos apóstolos e dar poder a eles, para eles repartir o pão da vida, para eles fazer as obras do Pai. Então, Pedro e João tinham autoridade para entrar nos templos religiosos, nos sinédrios, em qualquer lugar onde eles iam, eles tinham autoridade para falar do Pai do Messias. Porém, quando Pedro e João ele curou um irmão, né? As autoridades dos religiosos, as autoridades queriam arrumar uma forma de parar eles, né? Vamos parar esses dois homens aqui, levar eles para o sinédrio, tá? E vão parar eles aqui e vão ameaçar eles para que ele nunca mais fale do Messias aqui. Entendeu, meus irmãos? É igual, por exemplo, lá no segundo candelabro do Messias. Tu acha que, levando as duas testemunhas para a tribulação, tu acha que elas vão se intimidar? Você acha que elas vão se acovardarem lá? Claro que não. Claro que não. Elas não vão deixar de falar das coisas a respeito do Pai e do Messias, de forma alguma. De forma alguma. Então, assim Pedro e João, eles começaram a interrogar ele, ameaçar eles para eles pararem de falar do Messias. Eles falaram: de forma alguma vamos deixar de falar do Pai e do Pai do céu e do Messias. Não vamos deixar de falar o que nós vimos e o que nós ouvimos, de forma alguma. E aí eles não puderam fazer nada. Liberaram eles. Queriam prendê-los, né? Mas liberaram eles. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Pai do Messias, que está aí sempre, ouvindo nossas súplicas, ouvindo nossas orações, sabe das aflições que passamos. Tudo isso, todas essas coisas estão diante do altar de ouro, na presença do Pai, lá no céu. Ele recebe nossas súplicas, nossas orações que nós fazemos a Ele.
E nenhum de nós que estamos na família, que estamos na caminhada, estamos em esquecimento diante dele. Não esqueçam disso, meus irmãos. Olhe para o céu de noite, que vocês vão ver as estrelas do céu, e você vai lembrar que nenhum de nós que temos o selo do Pai Todo-Poderoso estamos em esquecimento diante dele. Ele sabe até os fios de nossa cabeça são contados. Até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Até os pelos que existem no nosso corpo são contados diante dele. Que dirá ele esquecer de alguma ovelha do rebanho dele. Impossível. O Messias não esquece de forma alguma. Ele está conosco o tempo todo. E ele disse, quando ele subiu ao céu, tinha centenas de pessoas. Estava ele e as duas testemunhas. E ele falou, eu estou subindo para o meu Pai. Vocês vão, a partir de agora, vocês vão em todas as nações e começam a ensinar eles a obedecerem os mandamentos que vos tenho falado. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, nunca esqueça disso. O Pai está conosco, o Pai e o Messias estão conosco até o fim. Ele sabe que quando nós estamos levando a mensagem dele, independente do lugar que nós estivermos, ele sabe disso. Ele sabe o que passamos, ele conhece nossas aflições, mas não esqueça o que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Logo com ele somos mais do que vencedores. Tá, meus irmãos? Não se esqueça que ele ensinou para que nós, nesse mundo aqui, nós amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bendizei aqueles que nos maldisser. Então, meus irmãos, aqueles que nos maldisserem, então vocês bendizer aqueles que nos maldisserem. Então, meus irmãos, sejamos simples aqui. Aqui nós estamos sendo provados. Essas provações servem para nos refinar, tá, meus irmãos? Serve para nos aprimorar diante do Pai e do Messias. E essas provas que nós suportamos diante dele, essas provas, elas só que nós suportamos, elas só nos fortalece mais. Então, o que nós passamos aqui, elas serve para nos fortalecer. Em breve nós vamos estar em Sião, todos nós juntos, meus irmãos, com o Messias, com todos os nossos irmãos lá. E lá todos amam uns aos outros. Lá não tem inimigos. Então, meus irmãos, aqui nós estamos passando por provas. Então, lembre-se do que o Messias disse, os mandamentos dele, tá, meus irmãos? Aqui nós temos que amar nossos inimigos. Então, nós conseguimos passar por uma prova dessa, de amor ao nosso Pai, nosso Messias, quando nós estivermos em Sião, nós vamos estar transbordando lá, meus irmãos. Porque nós passamos pela prova, entendeu? Por quê? Lá todos amam uns aos outros. Lá não tem inimigo. Lá todos vão querer fazer bem uns com os outros. Lá é só alegria. Entendeu, meus irmãos? Então, isso nós estamos sendo observados pelo Pai e o Messias. Nós estamos suportando as coisas em amor. Nós estamos amando nossos inimigos. Nós estamos bendizendo que nos maldisserem, aqueles que nos maldisser. Nós estamos orando por aqueles que nos perseguem. Isso é obedecer ao que o Messias mandou. Caraca, quando nós estivermos lá no céu, então, nós passamos todas as provas de amor. Porque no reino do céu, em Sião, só vai entrar 100%. Não vai entrar 99%. 99% para o Pai e para o Messias não serve. Não serve. Então, só vai entrar 100%. Para que nunca mais haja pecado, nunca mais haja inveja, nunca mais haja rebelião no céu. Então, só vai entrar 100%. Pode ter certeza. Por isso, também a porta é estreita. A porta de salvação. Apertado, estreito é o caminho que leva à salvação. Por causa disso, mas não se esqueça disso também. Depois que você entra, você já é do rebanho de ovelhas do Messias. E no reino do céu,
não vai entrar 99%, vai entrar 100% das ovelhas do Messias, aquelas que estão no rebanho. Então, ele falou, ó, eu tenho 100 ovelhas no meu rebanho, se uma se desvia, eu deixo as 99 e vou atrás em busca da que se desviou, boto ela nos meus ombros, tá? Não se esqueça que os ombros do Messias é ouro. E ele bota a ovelha nos seus ombros e leva até estar às 100. Então, assim como não vai entrar 99%, 99% não serve para o Pai e para o Messias, também o rebanho do Messias ele vai entrar completo no reino do céu. Ele não vai entrar 99%, ele vai entrar 100% o rebanho do Messias. Tá, meus irmãos? Agora, nós que estamos na família, nós que estamos firmes e fortes no Pai, no Messias, não esqueçam que existem aquelas ovelhas que estão nos apriscos ainda, que são as perdidas, ok? Por isso, como eu disse no início do vídeo, essa mensagem ser levada pelas vias de comunicação, utilizarmos os recursos que nós tivemos para levar a mensagem, porque há ovelhas perdidas que estão presas na Babilônia, que precisam sair dela, conforme a Escritura diz. Apocalipse 18:4. A voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Sai da onde, irmão? Da Babilônia. Todas as religiões sem exceção. Aí essas daí que vão entrar ainda para edificar aí o corpo do Messias, a qual ele é o cabeça, nós somos os membrinhos, para edificar o templo do Pai, a qual o Messias é a pedra angular, e nós somos pedras nessa construção. Aí vai construindo cada vez mais, e a família vai crescendo cada vez mais, mas não vai entrar 99% das ovelhas do rebanho do Messias, vai entrar 100% das ovelhas dele. Assim também, como acabei de dizer, 99% não serve para o nosso Pai. Só serve 100%. Então, nós todos que estamos no rebanho do Messias, nós somos 100%. Então, aqueles que ainda estão aí falei de idolatria, falei de várias coisas. Ah, mas eu quero agradar meu irmão, eu quero agradar minha mulher, eu quero agradar o meu marido, eu quero ir no templo com ele para não desagradar ele, eu quero ir na religião com ele para não desagradar ele. Ó, aí é idolatria. Tu está idolatrando a sua mulher, ou então tu está idolatrando o seu marido, tá? Ou você está 99, está 95, está 90, não serve para o nosso Pai, seja 100%. Entendeu? Não esqueça que idolatria não é somente a demônios. Idolatria não é somente a imagens esculpidas, a altares. Idolatrar líder religioso é idolatria. Idolatrar é qualquer tipo de coisas que querem ser adoradas, é idolatria. A pessoa está... Ou supor, a pessoa adora a sua mulher, é idolatria. Adora o seu marido, é idolatria. Eu adoro meu marido. Eu adoro minha mulher. Eu adoro meus filhos. Pô, se você tem filhos e seu filho ele vai para o mau caminho, ele se perde, você está adorando um perdido. Pare e pense. Então, seja 100%. É adorar somente o Pai e o Messias. O Messias é a palavra do Pai. É a palavra que tudo criou, tudo formou. E nada do que foi feito aqui nesse mundo foi feito sem o Messias. Então, adoremos nossos criadores, aqueles que sabem o que é melhor para nós. Tá? Lá no reino do céu, todos adoram o Pai e o Messias. O Pai e o Cordeiro. Todos adoram. Lá no reino, então só vai entrar no reino do céu aqueles que adoram somente eles. Se tiver preso a alguma coisa aqui desse mundo que é dos demônios, adorar o dinheiro, adorar qualquer ídolo desse mundo, adorar qualquer... Então, meus irmãos, fique esperto. As pessoas adoram as riquezas, entendeu?
Ela adora. Ela quer ver a conta bancária dela cheia. Ela quer ter muito para mostrar para os outros. Entendeu? Pô, e tanta gente precisando, asilos, orfanatos aí. Pô, vai fazer alguma coisa, vai repartir com quem? Tem pessoas que vai morrer aí sem, com a conta bancária cheia aí, com um monte de propriedades aí, vai ficar aí pros bancos, vai ficar aí pro governo. Tanta gente para ser ajudada aí. Pô, presta atenção, quer fazer alguma coisa? Porque os apóstolos instruíam isso, né? Ele pegava ó, as pessoas que eram ricas e se arrependiam, ricas nesse mundo, né? Ricas, a pessoa ela se arrependia, ele pegava, os apóstolos falavam, ó, distribui a cada um conforme a necessidade. Então, pô, as ovelhinhas do Messias doentes, aflitas, sem paz aí nos orfanatos, os velhinhos aí, as viuvinhas aí, as velhinhas, os idosinhos precisando de assistência. Pô, tantos doentes no mundo precisando de medicamento, precisando de médico, precisando, pô, de uma cirurgia e não tem condições. Pô, você tem riqueza nesse mundo? Pô, seja inteligente, faça igual como Zaqueu. Faça como aquelas pessoas que iam na época dos apóstolos. Eles instruíam como fazer essas coisas, o que vocês devem fazer. Tá, meus irmãos? Então, estou dando algumas dicas aqui para vocês. E fiquem na paz do Pai e do Messias. Agradeço a todos que estão acompanhando aí. E até a próxima.